Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um bloco para tratar de direito processual civil nesse curso completo aqui pelo Tec Concursos, comigo, professor João Liberato Filho. Como sempre digo, vocês têm acesso direto a mim através do meu Instagram, do direct, @jliberato_procivil. Fiquem absolutamente à vontade, mandem mensagens sobre advocacia, concursos, questões, tudo relacionado ao direito. Vamos lá bater um papo. Se tiverem questões sobre as aulas também, não tem nenhum problema. Se não quiserem comentar aqui no próprio vídeo, vai lá, me manda um direct e a gente troca uma ideia. Ok? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, no bloco de hoje, nós vamos dar continuidade aos blocos sobre tutelas provisórias. No nosso último bloco, fizemos uma introdução e paramos nessa imagem aqui que está na tela de vocês, tá? Dando sequência à chamada parte geral das tutelas provisórias. Para a gente deixar limpinho aqui e até para a gente relembrar também o que trabalhou na aula passada, eu vou fazer a retomada breve do nosso fluxograma, tá? A retomada breve, vocês vão lembrar de alguns aspectos agora de uma forma um pouco mais limpa, mais organizada. Então, vou colocar aqui em cima fluxograma, parte geral das tutelas provisórias pelo Código de Processo Civil. Lembrem vocês, e nunca mais esqueçam, que as tutelas provisórias são um gênero, tutelas provisórias, que se subdivide em duas espécies: as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. As tutelas provisórias de urgência, elas também se subdividem em tutelas antecipadas ou cautelares, enquanto as tutelas de evidência não têm subdivisão. A forma de requerimento das tutelas provisórias de urgência, sejam elas antecipadas ou cautelares, podem ser antecedentes ou incidentais. Já as tutelas provisórias de evidência, que não têm subdivisão, elas só podem ser requeridas de forma incidental. Ok? Então, essa é a parte geral do fluxograma das tutelas provisórias. As tutelas provisórias podem ser de urgência ou de evidência. As de urgência podem ser antecipadas, também chamadas de satisfativas, enquanto que as cautelares, elas podem ser chamadas de preventivas. As tutelas de evidência não têm subdivisão e só podem ser requeridas incidentalmente. Já as tutelas de urgência, sejam elas antecipadas ou cautelares, elas podem ser requeridas de forma antecedente ou de forma incidental. A diferença das tutelas antecedentes em relação às tutelas incidentais é a seguinte: nas tutelas antecedentes, nós teremos pagamento de custas específicas, enquanto que nas incidentais nós não temos pagamento de custas. Por quê, meus caros? Nas antecedentes, nós temos um procedimento anterior à ação principal. Nas antecedentes, que eu vou marcar aqui de azul a setinha,
nós temos um procedimento anterior à ação principal e só depois a ação principal. Então, se ainda não há ação principal e o meu primeiro passo processual é essa ação antecedente, eu preciso recolher custas. Agora, quando eu estou diante de uma tutela provisória incidental, ela se dá dentro da ação principal, ainda que na petição inicial. Mas se é na petição inicial, significa que o processo já está sendo deflagrado. Nós já estudamos formação do processo, vamos estudar mais a fundo daqui a alguns blocos. Se é dentro da ação principal, ainda que dentro da petição inicial, nós já estamos na ação principal. Ou seja, nós já temos o processo que debate todo o mérito da relação material controvertida. O que significa que eu não preciso recolher pagamento específico da tutela provisória, porque eu já recolhi um pagamento da ação principal como um todo. Beleza? Por isso se fala que nas demandas antecedentes você paga custas específicas e nas demandas incidentais você não precisa pagar custas específicas da tutela provisória, porque você já pagou as custas específicas da distribuição da ação como um todo. Ok? Beleza? A tutela da evidência, ela está muito relacionada, eu vou colocar de preto, ao artigo 311, que tem, não como requisitos, mas como linha geral, a vinculação à prova escrita e a vinculação à alta probabilidade do direito. Então, vocês vão ver da leitura do artigo 311 do Código de Processo Civil que as hipóteses de concessão de tutela provisória de evidência são hipóteses vinculadas à aplicação de precedentes ou à alta probabilidade do direito. Porque quando eu estou diante de uma tutela de evidência ou da evidência, eu tenho um direito muito claro, muito evidente. Alguns autores gostam de exemplificar a tutela da evidência como uma hipótese do chamado divórcio liminar. Por quê? Porque o divórcio liminar não se submete a nenhuma condicionante, depende apenas da vontade da parte, de uma das partes, mediante requerimento formulado acompanhado de prova escrita e também de precedentes obrigatórios. Então é um direito extremamente evidente. Vem a pergunta: qual seria a impugnação que a parte contrária poderia fazer para assim surgir contra um divórcio liminar? Porque a vontade não é fundamento. Aquele requisito dos 2 anos que tinha anterior à emenda constitucional também não existe mais. O único documento que você precisa juntar é a certidão de casamento, para provar que você de fato é casado, para autorizar você a se divorciar. Se eu não tenho algum argumento que possa trazer uma dúvida ou que possa servir de impugnação ao pedido de divórcio liminar, e se eu tenho prova documental capaz de atestar que existe o casamento e um precedente obrigatório que autoriza o divórcio de forma liminar, como nós temos no nosso sistema, é um direito evidente. É um direito de altíssima probabilidade, lastreado por prova documental e também por precedente. É caso de tutela da evidência com base no artigo 311. Mais tarde nós vamos estudar ele e suas hipóteses. Já na tutela de urgência, meus caros, nós temos outros requisitos que nós já vimos na aula passada. Nós também temos a probabilidade do direito, que durante muito tempo foi chamada de fumaça do bom direito, e que no latim é o fumus boni iuris, e nós temos que ter a própria urgência isoladamente considerada. E essa urgência é o perigo da demora ou risco ao resultado
do processo, que no latim é o chamado periculum in mora. Se vocês quiserem ver isso de forma detalhada, volta um bloco, tá? Volta um bloco que a gente conversou sobre isso, 1 ou 2 blocos. Para obter uma tutela provisória de urgência, eu preciso demonstrar, portanto, que há urgência e que há probabilidade do direito. Além disso, eu tenho um último requisito, e eu vou colocar de asterisco na parte superior esquerda da tela aqui, que é a reversibilidade, e nós não falamos sobre isso na última aula, da medida. A reversibilidade da medida. E essa reversibilidade da medida não é exatamente a retomada do status quo ante, para o caso de a decisão ser derrubada. Essa reversibilidade da medida é a possibilidade de eventual compensação patrimonial em caso de revogação futura da medida. Beleza, meus caros? Pegamos então aqui mais uma vez o raciocínio do último bloco e o fluxograma geral das tutelas provisórias, pelo menos da parte geral. Lembrem vocês que liminar, e aqui eu já estou trazendo um outro conteúdo que eu vou destacar de laranja aqui no centro da tela. Liminar, tá aí bem grande para todo mundo conseguir ver. Liminar, aqui no centro da tela, cadê? Ó, ali no centro da tela. Liminar não é medida. Liminar é momento do processo. Liminar, meus caros, é para o CPC um pedido de tutela provisória formulado com pedido de deferimento antes da oitiva da parte contrária. Então, liminar é o momento do processo. A medida que você está pedindo é uma tutela provisória de urgência ou de evidência, em caráter liminar, ou seja, antes de ouvir a parte contrária. Então, a técnica não é liminar, né? A medida requerida não é liminar, é uma tutela provisória de urgência ou de evidência. Em caráter liminar, em limine litis, no começo da lide, que para o CPC é antes de ouvir a parte contrária. Inaudita altera partes. Ok? Podemos avançar? Não confundir tutela provisória e liminar, porque não é a mesma coisa, tá? Liminar é o momento do requerimento, né? Uma forma. A medida é tutela provisória de urgência ou de evidência. Vamos avançar? Seguindo então agora, ainda dentro do nosso tópico 6, da tutela provisória. Na aula passada nós fomos do 294 ao 296. Nessa aula, nesse bloco, 297 e seguintes do CPC. Tudo bem? Para a gente ficar bem situado aqui. Então vamos lá. Artigo 297 do Código de Processo Civil. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Veja, uma coisa é o pedido de tutela provisória, que é formulado pela parte. Outra coisa é o juiz determinar medidas que considera adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, uma coisa é o pedido de tutela provisória, outra coisa são as medidas para pressionar a parte adversa a cumprir a determinação. O que é que eu peço, por exemplo? Uma determinada instituição bancária negativou o meu nome, inscreveu meu nome no SPC, no Serasa, em algum cadastro
de negativação de crédito, algum cadastro desabonador. Eu, que não reconheço esse débito, faço uma ação indenizatória cumulada com um pedido de tutela provisória de urgência consubstanciado na retirada imediata do meu nome do cadastro desabonador. Então eu formulo uma petição inicial e eu requeiro ao juiz que logo agora ele me conceda uma tutela provisória de urgência antecipada, portanto satisfativa, para a retirada do meu nome da negativação. Sob pena de, em a instituição financeira não cumprindo, me pagar uma multa diária não inferior a R$500. Então, a vez cientificada da decisão, enquanto a instituição financeira não cumprir a ordem, ela pode, caso o juiz defira, ser compelida a pagar R$500 por dia de descumprimento. As chamadas astreintes, que são multas por descumprimento de determinação judicial. É isso que diz o 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Eu destaquei aqui, meus caros, de amarelo, o artigo 301 e o artigo 139, inciso 4, ambos do Código de Processo Civil. Por que eu fiz isso? Porque no artigo 301 nós temos um rol de pedidos de tutela provisória de urgência cautelar exemplificativos. Então, no artigo 301 do Código de Processo Civil, nós temos um rol exemplificativo de tutelas provisórias de urgência cautelares. Já no artigo 139, inciso 4, nós temos um rol de medidas coercitivas. Na verdade, não é um rol de medidas coercitivas. É um rol que traz abertura completa de medidas que o juiz pode se valer para compelir alguém a cumprir uma ordem judicial. Então, o artigo 297, o artigo 301 e o artigo 139, inciso 4 do CPC, devem ser interpretados com cautela e de forma conjunta, tá? De forma complementar entre eles. Fica aqui essa observação e já já vocês vão entender melhor por quê. Até porque eu transcrevi os artigos nos próximos slides. Beleza, galera? Então, para quem não entendeu ainda, eu vou colocar de verde aqui no slide. Uma coisa é a tutela provisória que você está requerendo. Juiz, eu preciso de uma cirurgia de imediato. Isso é a tutela provisória. Caso o plano de saúde não cumpra a decisão, uma vez determinada, que ele, então, seja obrigado a pagar uma multa diária no valor de R$5.000. Letra B. A letra A é o pedido de tutela provisória. A letra B é a medida coercitiva. Porque muitas vezes, se você não traz uma sanção, uma consequência para o descumprimento da determinação judicial, a parte contra a qual é proferida a decisão simplesmente não vai cumprir. Beleza? Podemos avançar então aqui para o 298? Vamos lá? De azul agora. De azul claro, para ficar bem bonito. Artigo 298 do CPC. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela provisória, ou seja, decisão que versa sobre tutelas provisórias, qualquer decisão sobre tutela provisória,
o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Ora, nada mais é aqui do que a reiteração, que o óbvio precisa ser dito, do dever de fundamentação das decisões. Ah, professor, mas isso está também em outros artigos de lei que o senhor já mencionou aqui ao longo das aulas, sim. Em especial nos artigos 489, parágrafo 1º do CPC, e também no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal. Então, o artigo 298 nada mais é do que a reiteração da obrigação que tem o juiz de fundamentar bem as suas decisões. Aqui é apenas uma especificidade. Na decisão que versa sobre tutelas provisórias, seja para conceder, negar, modificar ou revogar, o juiz deve motivar o seu convencimento de modo claro e preciso, né? É a chamada fundamentação analítica. Que nós já vimos em blocos anteriores. Tudo bem, meus caros? Vamos avançar? Artigo 299 do CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal, ou seja, as regras, isso é importante, tá? De competência para as tutelas provisórias antecedentes seguem a lógica geral da ação principal. As regras de competência para as tutelas provisórias requeridas em caráter antecedente seguem a lógica geral da ação principal. Então, eu vou olhar a competência, as regras de competência da ação principal e, se eu for distribuir uma tutela provisória de urgência antecedente, que não é incidental, a antecedente, eu sei que eu devo seguir a mesma sistemática, o mesmo regramento, as mesmas regras que eu utilizaria para a ação principal. Beleza? Parágrafo único do artigo 299 do CPC. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Basicamente, chovendo molhado, nós estamos dizendo que, tanto no primeiro grau, quanto em eventual hipótese de competência originária de tribunal, ou seja, nas hipóteses de prerrogativa de foro ou de prevenção, ou nas hipóteses de modificação da competência, eventual requerimento de tutela provisória de urgência, e a tutela provisória de urgência e também a de evidência podem ser requeridas a qualquer tempo no processo, inclusive em fase recursal, devem seguir a normativa, né, o regramento geral em termos de competência, e é competente para apreciar eventual tutela provisória o mesmo órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito da causa. Então, basicamente, o 299 e o seu parágrafo único dizem que a regra geral em termos de competência deve ser aplicada quando estivermos formulando um pedido de tutela provisória. Beleza, galera? Vamos avançar aqui, porque no artigo 139, inciso 4, está, na verdade,
a abertura do sistema para a utilização de medidas para pressionar o cumprimento de obrigação imposta pelo judiciário àquele contra quem a medida foi imposta. Então, o artigo 139 do Código, que nós já estudamos, diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. O artigo 138 fala dos poderes dos juízes. Dentre outros poderes, o inciso 4 do artigo 139, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o 297, o 139, inciso 4, como nós já vimos em blocos anteriores, assim como o 301, tem uma relação aí muito próxima, pois eles versam sobre pedidos mais medidas para compelir o obrigado, a parte obrigada, a cumprir. Tudo bem, galera? Tudo bem até aí? Quem não entendeu, trava, volta do zero. Quem já entendeu, segue comigo. Vamos lá. Trabalhar aqui rapidamente com vocês para já antecipar uma lógica, mais uma vez o fluxograma. Todos nós já vimos, já sabemos, quem está comigo nesses blocos não vai ter a menor dúvida de que nós temos tutelas provisórias que se subdividem em tutelas provisórias de urgência ou de evidência, e que essas tutelas provisórias de urgência elas se subdividem em antecipadas ou cautelares, e sem confundir, nós sabemos que tanto as antecipadas quanto as cautelares podem ser requeridas de forma antecedente, cuidado com o trocadilho, ou incidental, enquanto que as tutelas da evidência não têm subdivisão e só podem ser requeridas de forma incidental. Beleza, tranquilo, simples, show de bola. Nós também já vimos que essas tutelas provisórias antecipadas, elas podem ser chamadas de satisfativas, porque elas antecipam o pedido do final para o agora, e que as cautelares podem ser chamadas de preventivas, porque elas não antecipam o pedido do final para o agora. É a prática de um ato colateral que visa assegurar que o meu pedido final, que é outro, seja possível de ser cumprido ao final do processo. Beleza? Tudo bem, então? Quanto a isso aqui? Ok. Nós temos uma chamada técnica da estabilização, que é um requerimento, prestem muita atenção, tá? Depois vocês anotam, requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Antecedente. Deixa eu só corrigir aqui que eu escrevi errado. Antecedente. Então, a técnica da estabilização é a chamada tutela provisória de urgência
antecipada em caráter antecedente. Eu vou marcar ela de azul aqui agora. Olha só qual é o caminho. Tutela provisória, de urgência, antecipada em caráter antecedente. É essa marcação azul que eu estou fazendo aqui. É a chamada técnica da estabilização. Por que isso é importante, João? Isso é importante, meus caros, porque essa é uma técnica específica que nós vamos estudar, que é uma otimização procedimental muito relevante, uma novidade do código e que pode simplificar demais a entrega de uma tutela jurisdicional. Então se atentem, porque daqui para frente eu posso falar em algum momento técnica da estabilização e eu estarei me referindo a uma tutela provisória de urgência antecipada, ou seja, satisfativa, em caráter antecedente, requerida em caráter antecedente. Beleza? No próximo bloco a gente continua. Até lá. Bons estudos.